Boa noite, meus queridos e minhas queridas! Eis que estamos aqui, finalmente, para o encerramento deste programa que eu tive o maior prazer em realizar, desse nosso curso aberto de introdução ao estudo do direito. E hoje é uma noite muito especial para todos nós aqui no Introcrim. Primeiro por marcar, né, o encerramento dessa importante etapa. Né, foi um desafio produzir um curso dessa magnitude, nessa extensão de tempo, nessas condições, mas também porque hoje eu tenho o prazer de, em nome do Introcrim, receber aqui conosco esse que é seguramente uma das pessoas mais brilhantes e provocativas que eu já tive o prazer de conhecer. Há um pouco menos de um ano, eu me encontrava nas aulas de pós-graduação deste professor, na USP, e junto com o meu colega, Rômulo Cassi, com que eu tive o prazer de dividir essas últimas semanas, eu pude, enfim, experimentar uma sessão de aulas que eu resumi à época como sendo infundidas de uma espécie de embriaguez. Uma embriaguez pelo conhecimento. Eu me lembro que eu até cheguei a postar algo lá no IGTV nosso sobre isso, né, comentando sobre a experiência de, depois de aulas que terminavam 11 horas da noite, meia-noite, eu ainda ficava com o Rômulo
até 2, 3 horas da manhã discutindo em Pinel, né, completamente maluco, tentando fazer sentido de tudo aquilo que me era apresentado. E por essa embriaguez de conhecimento que eu tive, eu fiz questão, né, de intimar os meus queridos colegas aí do eixo do mal, né, o italiano, a japonesa e o alemão, para a gente construir essa espécie de homenagem e essa forma de trazer a vocês a oportunidade também de conhecer o trabalho de Alisson Leandro Mascaro. Mas sem mais delongas, né, eu quero aproveitar e chamar vocês, né, para participar hoje. Mandem para os amigos aí, porque o show está só começando. E eu quero começar essa nossa fala de hoje passando, né, a palavra apresentando, né, chamando aí a baila os meus queridos colegas de curso, começando pela queridíssima professora Thaís Oshika. Thaís, por favor, dê o seu alô aí para todo mundo. Olá, boa noite a todos e todas. Meu nome é Thaís Oshika, eu sou mestra em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo, sob orientação de nosso querido professor Alisson Mascaro, que está aqui conosco. E, bom, para quem está acompanhando desde o início, é uma alegria enorme chegar aqui até vocês. Eu tenho muito a agradecer ao professor Ricardo Krug e ao professor Rômulo Cassi. Quem ainda não assistiu e está chegando agora, então, só para informar, eu fui uma das professoras deste curso, ao lado do Krug e do Cassi, e as aulas anteriores estão disponíveis no canal do Introcrim, então corram lá, tá? Então, um grande abraço e boa aula a todos e todas. Vamos ser bem sinceros, né? Se a pessoa está chegando agora e ainda não sabe que você é a professora, ela já está errada, né? Porque, lógico que a gente guardou o melhor para o final, mas tem ouro, hein? Tem ouro nessas aulas, tem coisa boa. Fica o convite, como a professora Thaís já disse, para que vocês acompanhem todo o material que foi produzido. Esse curso vai ficar disponível ainda no nosso canal do YouTube e dentro da nossa página de cursos lá do Introcrim. Então, né, se vocês estiverem no momento onde, né, como muitos dos nossos alunos estão conhecendo ainda os trâmites do direito, se vocês quiserem uma perspectiva que vá além, né, de uma repetição do juspositivismo, né, fica o convite para que vocês acompanhem todas as aulas. E eu tenho agora o prazer de chamar, né, convidar o terceiro mosqueteiro, né, desse nosso grupo, para que não apenas dê o seu alô, mas também faça a apresentação do nosso palestrante de honra hoje. Querido Rômulo, dê aí o seu alô para todo mundo. Olá, boa noite a todas e todos que chegam a essa etapa final do curso. Quero dizer que é uma alegria imensa chegar a esse final, tendo participado desse projeto tão bonito que foi. E também, como foi interessante que o professor Alisson, primeiro ele, digamos, reuniu de alguma maneira nós três, né, os três professores desse curso, e agora também uma aproximação aqui entre, né, Introcrim e Alisson Mascaro, que se realizou, né, por esse curso e hoje vai encerrar em belo estilo, e uma aproximação que com certeza deve continuar, persistir. Dito isso, eu vou apresentar um pouco o professor Alisson, o pensamento dele, um pouco das obras, o panorama, para quem ainda não conhece, de repente alguém que já acompanha o Introcrim, mas ainda não acompanha o professor Alisson, ou até para quem já acompanha o professor Alisson e agora está aqui no canal do Introcrim. Apresentar, então, esse grande mestre que foi professor de nós três agora na pós-graduação, orientador meu e da Thaís já há um bom tempo. Bem, o professor Alisson, ele fez graduação em Direito na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, tradicional Faculdade de Direito, fez o doutorado também lá, logo em seguida,
o resultado do doutorado dele foi o livro Crítica da Legalidade do Direito Brasileiro, em que o professor Alisson trouxe muitas das ideias do Pachucanes, que naquele momento elas ainda não tinham adquirido uma importância tão grande no cenário brasileiro. Então, Alisson foi um dos professores que conseguiu pegar o Pachucanes e já, naquele momento, aplicar ele ao caso brasileiro para pensar a legalidade. Depois, o professor Alisson defende a livre docência, com a tese que também virou livro, pela Cartier-Latam. Aliás, o Crítica da Legalidade do Direito Brasileiro também é pela Cartier-Latam. Livre docência, que é Utopia e Direito, em que o professor faz reflexões belíssimas sobre o pensamento do Ernest Bloch, a relação do pensamento do Bloch com a justiça, que diz muito respeito à aula de hoje, com a questão da esperança. E depois, o professor Alisson também publica os livros que são os manuais mais completos, mais profundos, os melhores manuais de introdução ao estudo do direito e de filosofia do direito que a gente pode encontrar. O livro Introdução ao Estudo do Direito, que foi o livro base desse nosso mini-curso, que é um livro que vem com uma teoria do direito de raiz crítica para conseguir dar conta do direito, não só nos termos pequenos, técnicos, da aplicação ou da operação do direito, mas em termos científicos. Então, uma compreensão ampla do que é o direito, para que ele serve, que foi um pouco do que a gente passou aqui nessas aulas. Também o livro de Filosofia do Direito, que é uma sistematização fantástica, desde a filosofia do direito antiga, passando pelos medievais, modernos, até chegar na filosofia do direito contemporânea, que a gente viu também em algumas das aulas, e até livros como Estado e Forma Política, os outros dois pela editora Atlas, Estado e Forma Política, publicado em 2013 pela editora Boitempo, em que o professor Alisson bebe da fonte do Pachucanes, do debate da derivação, vai construindo a lógica das formas sociais, forma mercadoria, a derivação em forma jurídica, a derivação em forma política estatal, o conceito original de conformação. Depois, com Crise e Golpe, publicado pela Boitempo em 2018, o professor Alisson maneja essa análise das formas sociais para estudar o caso brasileiro do golpe da presidenta Dilma, até chegar mais recentemente com textos como Crise e Pandemia, também pela Boitempo, e Auto-sério e Materialismo Aleatório, pela Contracorrente, em coautoria com Vittorio Morfino, em que o professor Alisson traz a questão do aleatório, a questão da mudança, que torna essa teoria dele bastante completa. E, bem, com isso, o professor Alisson ele realmente tem feito uma escola de teoria crítica do direito no Brasil. E isso é bastante visível, especialmente pelas séries de livros que o professor Alisson tem coordenado. Então, desde alguns livros que ele também coordenou a publicação pela editora Alfa Ômega, de muitos dos orientandos, até a série Direito e Crítica, coleção da editora Ideias e Letras, também agora com livros recentes da editora Contracorrente, de um círculo de antigos orientandos, pensadores próximos, todos compartilhando dessa verdadeira escola de pensamento crítica do direito que vem se formando e se consolidando já. Até também o grupo de pesquisa, coordenado pelo professor Alisson, Crítica do Direito,
e subjetividade jurídica, já sob atividade há alguns anos na Universidade de São Paulo. Bem, isso é só um breve panorama, brevíssimo panorama, do que é esse grande pensador do nosso tempo, que é o professor Alisson Mascaro. E, sem mais delongas, já ansioso para assistir com vocês a essa aula, que com certeza vai ser uma belíssima aula. Muito boa noite a todas e todos. É um dia muito especial este, ao observar neste momento, meus queridos alunos, professor Ricardo Krug, do Paraná, professora Thais Oshica e professor Rômulo Cassi, chegando a este momento de conclusão deste curso do Intocrim sobre o meu livro Introdução ao Estudo do Direito. Aos três, ao Ricardo, à Thais e ao Rômulo, meus cumprimentos, minha alegria por terem se dedicado de modo tão especial junto à plataforma Intocrim para que estas ideias pudessem alcançar um número tão expressivo de pessoas, milhares de pessoas que se inscreveram e acompanharam este curso oferecido pelo Intocrim. Desejo ao Intocrim um sucesso extraordinário nesta semeadura de ideias, ideais e de formação de uma juventude no campo jurídico, em tantos outros setores, que possa efetivamente contribuir para a transformação da nossa sociedade. Obrigado, estimados Ricardo, Thais e Rômulo, pelas palavras. E eu quero, nesta ocasião, me dirigir a todas e todos que me acompanham para estabelecer a reflexão que desenvolvo no capítulo derradeiro do livro de Introdução ao Estudo do Direito, o capítulo 15 do livro de IED. No capítulo 15 deste meu livro, eu trato das questões que se relacionam ao direito e sua interface com a justiça. Portanto, o direito é justo, há justiça no direito. Estas perguntas, essas indagações, que são decisivas, são cruciais, eu as reservei para o capítulo de fechamento da obra, após a leitora e o leitor terem aprendido, com o passar do desenvolvimento das ideias, questões basilares, questões básicas sobre a teoria geral do direito, como o direito se estrutura socialmente, a teoria geral das técnicas do direito, o direito na história, a cientificidade do próprio direito. Após ter avançado por todos esses caminhos, então é hora de chegar à reflexão decisiva, eu diria que é a reflexão que toca a posição do jurista e da jurista no mundo, que é a relação entre direito e justiça. Nesta ocasião, desta aula de hoje, eu quero tratar sobre a justiça com você que me acompanha, para, em primeiro lugar, problematizar, explicar por que nós podemos pensar a relação entre direito e justiça, como podemos pensá-la, quais são os problemas ao pensar esta relação e quais são os horizontes que se avistam ao jurista na própria sociedade. A primeira questão que eu quero aqui, nesta ocasião, dizer a você que me acompanha, diz respeito à perspectiva de que a justiça é um fenômeno histórico. É com isto que eu quero começar esta aula e esta reflexão da noite de hoje. A justiça é algo que se abre enquanto pensamento, valoração, prática social, ideologia, é algo que se afirma historicamente. Então, não se deve imaginar que haja um conceito de justiça que em todos os tempos foi o mesmo, que animou as pessoas de ponta a ponta e que, por causa deste conceito, as pessoas guardam aí uma espécie de conhecimento imutável
sobre os seus próprios termos. Não é assim que funciona. A justiça é um conhecimento histórico e social. Cada sociedade decanta, cada sociedade vai estabelecendo, vai concretizando, vai erigindo uma concepção sobre justiça. Esta percepção histórica, no entanto, não é de tal modo que a história seja a coleta de fragmentos esparsos e sem sentido. Muito pelo contrário, o que estou dizendo é que a história tem grandes estruturas, são os modos de produção que a cada tempo, a cada movimento de elaboração, de concretização, esses modos de produção geram formas relacionais dentro de uma sociabilidade. Então, nós podemos dizer da história não apenas enquanto seres humanos do passado e seres humanos do presente. Não é apenas dizendo que há uma linha entre o passado e o presente. É muito pior e mais complexo do que isso. Há modos de produção. Esses modos de produção são variados, são múltiplos. Hoje nós vivemos numa sociabilidade de tipo capitalista. Nosso modo de produção é capitalista. Outros tempos não foram assim. Outros tempos, efetivamente, tiveram outros modos de produção. Tiveram outras articulações da própria existência econômica, política, social e jurídica. Portanto, cada qual teve uma experiência. Algumas, inclusive, tiveram experiências jurídicas, outras não tiveram. De tal sorte que estou aqui dizendo que é a história que vai nos ensinar as acepções da justiça, mas não conforme a cabeça de quem pensa assim. Não é conforme a cabeça do jurista ou a cabeça do filósofo. É conforme as relações sociais. De tal modo que eu quero dizer que nesta história contada pelo padrão europeu, a história mundial, ela foi muito dominada por uma leitura eurocêntrica do mundo, então como se a história da Europa fosse a história principal do mundo. Mas se eu tomar esta história que se deve criticar por este ângulo apenas, não se pode tomar apenas a história por este ângulo, mas se eu tomá-la como exemplo, a Europa narra para a sua porção ocidental do mundo uma história que teve um modo de produção escravista, dominante em toda a Idade Antiga, e que sucumbiu. Este modo pereceu, vendo nos seus escombros, a partir dos seus escombros, o surgimento de um modo de produção feudal, que durou mais de 1000 anos pelo contexto europeu e só veio a sucumbir plenamente com as revoluções burguesas, ao final do século XVIII e início do século XIX. Se nós tomamos o mundo medieval, começando por volta do século V depois de Cristo, nós vemos aí 1200, 1300, 1400 anos de feudalismo, que tem outra lógica social. E então, nós temos 200 e poucos anos de capitalismo, que também tem outra lógica de sociabilidade. Pois bem, a tomar estes 3 exemplos, eu não estou dizendo que a história só conheceu estes 3 modos de produção. Marx, no século XIX, já lembrava de outros modos de produção, como um modo de produção asiático, que tinha características muito próprias para algumas sociedades orientais. Também no século XX, nós fomos observando que algumas ditas periferias do América, o continente americano, estas periferias tiveram um modo de produção que se pode até chamar de escravista colonial. Pois bem, estas estruturas todas variáveis revelam que estas sociedades se organizam na exploração, na determinação econômica da vida, na produção de modos bastante específicos. A escravidão antiga, o modo de produção escravista, se organizava na base de uma violência da guerra que fazia com que um povo dominasse outro. E este povo que dominava outro, não é que ele exercia um direito sobre o outro povo, ele exercia um poder. E este poder era bruto, este poder era direto. Para este mundo antigo, a noção de justiça era extremamente ligada à percepção da possibilidade do poder. Quem tem força deve mandar.
Quem tem força é melhor. Quem tem força é senhor. Quem não tem, escravizado o é. Então, estas leituras antigas sobre justiça, elas se organizam no entorno de uma vontade senhorial. Quem tem o poder tem tudo. Sua vontade deve ser cumprida. E isto faz com que esta leitura de justiça dos antigos seja uma leitura recorrentemente de defesa desta ordem escravocrata. Claro, houve alguns pensadores que se levantaram contra esta justiça escravocrata. Eu lembro de Sócrates, que foi ensinar que o escravo tinha alma e era tão inteligente quanto o não escravo. Eu lembro de Platão, que também presume um tratamento de libertação à escravidão. Eu lembro até mesmo de Aristóteles, que sem se ocupar desta libertação da escravidão, no entanto, se ocupava de uma certa ordem de cuidados no que tange à escravidão. É uma leitura bastante peculiar e enviesada para o nosso mundo de hoje, mas naquele tempo ela foi considerada, inclusive, uma leitura progressista. O que estou dizendo é que, tirando as exceções que pensam a justiça filosoficamente a partir de uma certa contraposição à escravidão, via de regra, o que se pensa socialmente no passado sobre justiça é que justiça é cumprir um desígnio da força, e quem tem força manda, quem não tem obedece. Senhoras e senhores, este horizonte que eu estou aqui propondo, de observar a justiça a partir dos grandes quadrantes da própria sociabilidade, nos revela que este padrão antigo de justiça é um padrão calcado numa certa acepção de força bruta, tanto assim que um dos seus corolários práticos está nesta cultura hebraica, depois hebraico-cristã, de dizer olho por olho, dente por dente. Alguém me fere, eu faço um ferimento na pessoa que me feriu. Portanto, algo equivalente aqui no sentido da violência. Violência com violência se paga. Violência se liberta dela com a própria violência em sentido contrário. A Idade Média, ela faz perecer o modo de produção escravista. A Idade Média começa outra leitura da sociabilidade. Esta leitura medieval se organiza em uma relação de exploração social, uma relação produtiva, calcada na servidão. E a servidão não somente é um regime de força, como o era majoritariamente o modelo escravista. A servidão se perfaz mediante uma cadeia servil, mediante uma pronunciada manifestação ideológica de que alguém acredita que deve prestar vassalagem a outra pessoa, porque esta, por tradição, deve comandar, por vontade de Deus, é o senhor e a outra pessoa não é senhora de si nem dos outros, portanto, está numa condição servil. O que estou dizendo é que toda a elaboração medieval da justiça atende um preceito que não é o antigo, da força, do olho por olho, dente por dente. Atende um preceito medieval que se sustenta de modo teológico e que vai dizer que justiça é alguma coisa da ordem do divino. E, portanto, a graça, a desgraça, a libertação, a dominação, a possibilidade de viver de modo pleno, senhorial, ou de viver de modo servil, tudo isto está na conta da vontade de um Deus. Portanto, cumprir os desígnios deste Deus na terra, tal qual eles se apresentam, esta é a natureza decisiva deste estabelecimento de justiça, que reitera e que cumpre o que a sociedade já tem, porque o que tem a sociedade é uma vontade divina, dado que Deus a tudo preside, segundo esta leitura medieval. Pois bem, esta visão que perpassa a Idade Moderna também, não ficou só na Idade Média, vai também orientar o princípio dos poderes absolutistas, do poder do monarca soberano absoluto. Se ele pode tudo é porque Deus quis, e se ele está podendo tudo, na verdade as pessoas todas devem se subordinar à vontade deste monarca absolutista, porque se Deus não quisesse que ele governasse, não seria ele o monarca, outra pessoa seria
o governante. Então, estou aqui dizendo às senhoras e aos senhores que este modelo medieval não é igual ao antigo. Esse modelo medieval, efetivamente, ele tem uma peculiaridade. Ele tem uma presença da ideologia ainda muito maior do que o modelo antigo. O modelo antigo é do chicote, é da pedra, é da força. O medieval tem toda uma estrutura ideológica para dizer que há um Deus, que esse Deus escolheu um só de senhor e o resto é servo, e as pessoas têm que acreditar nesse maquinário. Por isso, a noção de justiça medieval é extremamente calcada numa perspectiva moral, religiosa. É muito difícil, inclusive, dissociar o elemento moral, religioso, mágico, místico, de um elemento eminentemente jurídico. Esse elemento jurídico só existe enquanto tal nas sociedades capitalistas. Então, apenas com a Revolução Industrial e as revoluções burguesas, final do século XVIII, início do século XIX, é que nós temos uma forma de exploração social que não é mais pela tradição nem pelo chicote. Não é que acabou a tradição e acabou o chicote. Ambos persistem. No entanto, o que organiza a exploração agora é o vínculo contratual entre as pessoas, entre o explorador e o explorado. O explorado nada tem, o explorador tem os meios de produção. Portanto, o explorado vende força de trabalho de modo assalariado ao explorador e ambos celebram um contrato para que um possa explorar o outro e o outro seja explorado, ganhando em troca um salário. Esta relação de equivalência entre os sujeitos, esta relação é fundamental porque ela estabelece aquilo que Pachucanes denominava forma jurídica, forma de subjetividade jurídica. As pessoas no capitalismo se comportam umas em relação às outras como se fossem todas iguais, mas as pessoas não são iguais. No entanto, perante a lei, elas se apresentam como iguais para os fins do contrato, para os fins do direito. O mais poderoso explorador e o mais frágil dos explorados, ambos, quando celebram um contrato, ambos dispõem da liberdade que têm, dispõem livremente dos seus direitos e deveres, assumem compromissos, dão a sua parte dos direitos, fazem trocas a partir daí. Esta celebração contratual presume uma igualdade entre os desiguais. Também presume uma liberdade, que não é uma liberdade plena, não é tirar o escravizado da senzala, liberdade de negócio. E, acima de tudo, defende a propriedade privada. Se alguém tem os meios de produção e o resto não tem, o resto morrerá de fome e, no entanto, a propriedade é de uma pessoa só. Ele que mal usufrui daquela propriedade, no entanto, ele é aquele a quem a propriedade pertence. Este quadro geral, que estou aqui ensinando a todas e todos, é o quadro que vai revelando que o capitalismo começa com bases diferentes daquelas feudais e daquelas antigas. O capitalismo, efetivamente, tem outra ordem. Ele torna os desiguais iguais, não porque tenha lhes dado igualdade material. Ele torna os desiguais iguais no momento do contrato. Então, quando alguém vai a um banco, celebra com o banco um contrato que considera ambas as partes iguais. Não o são. Inclusive, há expressões jurídicas para falar de como não há uma igualdade, nem sequer uma liberdade total nessas relações contratuais. Nós falamos a respeito de contratos leoninos, cláusulas leoninas, que lembram aqui o leão que vai dominar uma certa selva ou espaço onde vive. Esta figura do contrato leonino mostra que alguém tem muito poder econômico, ele faz com que os demais não possam optar. Então, imaginem um banco que está numa cidade do interior e as pessoas só têm a opção de depositar seus valores naquele banco, não há outra opção. De tal sorte que estou dizendo que nem liberdade é liberdade, nem igualdade é igualdade, e a defesa fundamental é a da propriedade privada. Desde daí, começa a se dizer que existe uma justiça. Esta justiça não é do mais forte, como era na escravidão, nem tampouco é da manutenção da tradição, porque Deus assim o quis. Esta leitura contemporânea capitalista parte de outros pressupostos. O primeiro deles, é preciso garantir a propriedade privada. Quem tem é dele. Quem não tem, morre de fome, morre de sede,
morre sem teto, morre sem terra para trabalhar, porque não pertence a ele o capital ou os meios de produção. Então, esta estrutura dos contemporâneos, ela tem que construir, ela tem que erigir toda uma ideologia para sustentá-la, para mostrar por que um tendo tudo e o resto não tendo nada, é justo, é legítimo, é correto que esta pessoa tenha tudo e o resto passe fome, morra sem condições, morra sem dinheiro para um médico. Como é possível que este quadro seja considerado justo, dado que as pessoas, inclusive no dia a dia, observam para esse quadro as pessoas do cotidiano, não estou falando do filósofo, nem do jurista, pessoas que têm um sentimento do dia a dia, do comum da vida. Essas pessoas olham para o cotidiano e não reconhecem na estrutura do cotidiano qualquer justiça. Quem nasceu pobre, a mãe e o pai tiveram que trabalhar, não puderam cuidar do filho e da filha em crescimento. Muito jovenzinha esta menina, ou muito jovenzinho este menino, tem que trabalhar em algum lugar, no comércio, fazendo bico, que quer que seja, e a vida dessa pessoa começa a desgraçar, porque quem não trabalha acumula mais. E quem trabalha vai perdendo a capacidade intelectiva, vai perdendo a capacidade motora, vai inclusive tendo problemas os mais variados, porque o trabalho suga o corpo de alguém, e essa pessoa também não tem ocasião de estudar, de refletir, de pensar sobre a vida. De tal modo que, na estrutura do capitalismo, quem trabalha apenas vive para ser explorado. Esta dimensão é uma dimensão bastante chocante, só que ela é a dimensão que organiza a sociabilidade. O que é justiça neste horizonte capitalista? É algo diferente do horizonte antigo e do horizonte medieval. Justiça no capitalismo é aquilo que cumpriu o que o contrato previu. Portanto, efetivamente, a justiça capitalista ela começa a girar e ela tem por eixo central a defesa e a manutenção dos contratos, porque os contratos garantem aqui a segurança jurídica garante a propriedade privada, de tal sorte que é um círculo que vai se fechando com todas as peças sendo postas para que chegue ao resultado de manutenção da própria ordem social posta, existente. Então, a forma de percepção de justiça no capitalismo não é igual à forma de percepção de justiça medieval, tampouco o é em face de uma forma de justiça antiga. As pessoas eventualmente se enganam com isso porque podem imaginar que havia igreja na Idade Média e igreja na Idade Contemporânea, mais ou menos dizendo o mesmo. Sim, estes dizeres imediatos podem ser os mesmos. A estrutura social, no entanto, ela tem os seus artifícios, e estas demandas das estruturas sociais vão se alterando conforme os anos, os séculos, os milênios, de tal modo que mesmo uma explicação religiosa de mundo não é igual hoje como fora na Idade Média. Ainda que seja da mesma religião, a explicação, ainda que sejam da mesma religião, a explicação antiga, medieval, ou a explicação contemporânea, já há aqui uma espécie de mar vermelho aberto separando as águas. As águas do passado, até da religião, acreditavam em certos horizontes que eram da graça divina. Na contemporaneidade, se acredita no contrato, se acredita na segurança jurídica, e se alguém romper com a segurança jurídica, o que será da sociedade capitalista, assim as pessoas imaginam. Pois bem, então eu estou dizendo que hoje nós temos no mundo algumas demandas e alguns apelos que não são iguais àqueles da Idade Moderna, da Idade Média ou da Idade Antiga. Alguém há de dizer, mas também não havia na Idade Moderna, Média e Antiga a defesa da propriedade privada? Sim, não nos termos nossos do capitalismo, mas havia defesas de que aquilo que fosse de alguém, para este alguém ficasse e não houvesse nenhuma imposição de que se devesse tirar dessa pessoa e compartilhar com as outras. Volto a dizer, quem pregou em sentido contrário, como Aristóteles, foi preso e exilado. Quem pregou também em sentido contrário, como Platão, foi preso, teve que se exilar por um período muito vasto para não morrer, e Sócrates foi morto. Então, este quadro, que é um quadro que mostra a história da filosofia, a história da justiça, nos revela que a pergunta que fizermos hoje, o direito é justo, não se responde como em todo tempo ele foi. Deve-se responder essa pergunta
a partir da nossa sociabilidade, a partir das determinações sociais do país hoje. Como é o nosso país? Como é o mundo nos dias atuais? Que tipo de organização esses países têm? Portanto, o pensamento tem que se voltar diretamente às questões da realidade atual, para indagar se esta realidade é justa ou injusta. Agora, senhoras e senhores, pasmem, eu vou dizer aquilo que digo aqui no livro de Introdução ao Estudo do Direito, vou estender a reflexão às senhoras e aos senhores. Nesta obra, eu digo de modo chocante, as pessoas, inclusive, ou se espantam, ou até se divertem com isto, eu digo, o direito é a justiça. E logo em seguida eu digo que o direito não é a justiça. E por que eu dou estas duas respostas à mesma questão? E com isto eu quero falar aqui na noite de hoje, ao Intocrim, sobre as teorias a respeito da justiça. Porque efetivamente há, na sociedade capitalista, um modo de consecução jurídica, modo este pelo qual as pessoas têm que viver enquanto sujeitos de direito. Tudo é comprado, nada é dado, nada é de livre acesso, nada é coletivo, tudo é comprado, tudo é privado. Nesta lógica, as pessoas celebram contratos. Então, o que eu vou dizer é que, para muita gente, o direito é a justiça exatamente naquilo que ele já faz. Não é que um dia o direito será justo. O direito já é justo, de muito tempo, porque permite às pessoas contratarem. Então, esta noção, esta percepção, anima boa parte do horizonte jurídico quando imagina que o direito já se apresenta enquanto tal numa sociedade que já tem justiça, e a justiça é seguir o contrato. A justiça é garantir a segurança jurídica. A justiça é fazer com que os contratos sejam cumpridos, pacta sunt servanda. Pois bem, há uma leitura dentro da sociabilidade capitalista que reconhece que o direito capitalista é o direito justo, não só o direito justo, é o direito mais justo de todos os tempos históricos, porque esse direito, inclusive, permite, esse direito dá condições de que se estruture uma dinâmica social a mais, até o momento, avançada, a mais progressista, na medida em que ela dá forma a todo tipo de relação social. Senhoras e senhores, estou aqui dizendo, estou aqui insistindo com a ideia de que este horizonte jurídico, de que esta percepção jurídica que nos anima nos dias de hoje, ela tem muito de consideração da justiça, porque ela crê que, cumprindo os contratos, a dinâmica social se estabelece e, então, a justiça se dá como plena na própria realidade social. Isto seria uma espécie de louvor do capitalismo. Alguém só pode considerar que o direito é justo se considerar que o direito tem uma relação necessária com o capitalismo e o capitalismo é justo. A forma jurídica é a forma que organiza o contrato, a defesa da propriedade, a exploração do trabalho de alguém por outra pessoa. Então, isto efetivamente é a justiça do capitalismo. E eu poderia aqui dizer, inclusive, digo isto no meu livro, insisto aqui com as senhoras e com os senhores, esta leitura de que o direito é a justiça é a mais frequente dentro da sociedade capitalista. As pessoas defendem a ordem, defendem o bom cumprimento dos contratos, defendem a segurança jurídica, defendem que o capital possa progredir, possa dinamizar, que haja trabalho para todas e todos, ou seja, que as pessoas sejam exploradas na totalidade mediante vínculos jurídicos. Então, muita gente responde que o direito é a justiça. Muita gente nos dias de hoje. É, inclusive, a leitura majoritária, é aquela reiterada na nossa realidade. Pois bem, agora eu quero tratar de outra leitura. Agora é o outro lado da moeda. Este lado muito pouco falado. Eu quero chegar agora, senhoras e senhores, à parte final do último capítulo do meu livro, Introdução ao Estudo do Direito. Neste momento final do meu livro, após terem lido todo esse trajeto da discussão acerca da técnica, da tecnologia jurídica, da ciência do direito, então a pergunta sobre o direito é justo, que já respondi que para muita gente é verdadeira esta afirmação, na medida em que
cumprir contratos, garantir propriedade, tudo isso é a justiça do capitalismo. Agora eu quero apresentar o olhar crítico para a perspectiva filosófica acerca do direito. O direito é a forma que estrutura a reprodução do capital. O direito é uma forma derivada da forma mercadoria. E a forma do direito não é forma normativa. Meus alunos, Ricardo, Thaís e Rômulo, tiveram a ocasião de tratar a esse respeito, e eu trato no livro de Introdução ao Estudo do Direito. Não é a norma o que identifica a forma jurídica, é a forma de relação social entre pessoas que, para a exploração, se organizam contratualmente e, portanto, ambas passam a ser sujeitos de direito. Pelo direito, um sujeito explora o outro, um sujeito estabelece um vínculo de exploração com o outro. Esta leitura, que eu chamo de crítica, ela não é tão frequentemente realizada. Ela é fácil de compreender. Basta entendermos as razões do direito na sociedade capitalista. Nós já entendemos que o que chamamos de forma jurídica só tem no capitalismo. Antes eram outras explorações, a força, pela tradição, conforme eu disse no começo desta aula. No entanto, o capitalismo se organiza para que a exploração seja jurídica. Pois bem, o que estou aqui dizendo é que é possível que nós tenhamos um horizonte que vá a nos desnudar a percepção de que tudo aquilo que se chama de justiça é a exploração do capital. Tudo aquilo que se chama de justiça, cumprindo a ordem do Estado, é a ordem que garante o capital, porque o Estado é uma forma política derivada da forma mercadoria. Eu tenho a ocasião de falar sobre isso no meu livro Estado e Forma Política. Pois bem, o que estou dizendo é que, ao reconhecer que o capitalismo tem no direito a forma da sua justiça, isso também nos permite, se olharmos pelo olhar crítico, isso nos permite observar que o direito da sociedade capitalista só é justo nos termos capitalistas. E ele seria altamente injusto, em acepções críticas acerca da justiça, se o tomássemos para os horizontes de uma sociedade não exploratória, do horizonte de uma sociedade na qual a igualdade não é só formal, é uma igualdade real de condições que só se alcança quando a classe trabalhadora toma os meios de produção. Então, nós poderíamos dizer criticamente que não há nada mais longínquo de qualquer noção de justiça, mais plena, mais arraigada para além da exploração capitalista. Não há nada tão absurdamente longe de tudo que podemos desejar do que a chamada justiça capitalista. Então, eu quero aqui propor às senhoras e aos senhores que uma ciência acerca da justiça do direito tenha que dar conta a respeito de uma problematização do que é justiça. Se justiça é o cumprimento dos trâmites pelos quais esta sociedade se reproduz, o direito é justo, e o direito é a forma que habilita a essa exploração. Portanto, cumprir o direito é cumprir a reprodução do capital. Agora, se nós observarmos que o capital, ele segrega, ele acumula nas mãos de alguns e põe todo o resto para viver uma vida miserável, sem plenitude, sem felicidade, sem a possibilidade do andar ereto, como dizia o velho filósofo Ernest Bloch, sem a condição de fazer a correção dos passos para que o ser humano possa viver plenamente e dignamente, porque o capital está nas mãos de alguns apenas e o resto tem que viver vendendo força de trabalho para poder morrer um pouco mais para a frente da vida. Esta sociedade, falando nos termos aqui, não do capital, mas em termos de um horizonte crítico de expectativa de futuro, esta sociedade é totalmente injusta. O que estou ensinando agora aqui às senhoras e aos senhores é que talvez a palavra justiça sirva para o imediato da nossa luta e do nosso chamamento, mas ela não serve a todos nós enquanto categoria científica. Porque, volto a dizer, o mesmo fenômeno que é de um ser humano explorando o outro, porque ele tem a propriedade privada, o outro não tem, e então o que não tem vende força de trabalho, e dele se extrai mais valor pelo que tem capital, esta cena é lida por justa, porque a propriedade é de quem tem, o contrato foi celebrado entre ambas as partes, livremente,
igualmente perante a lei. Esta ordem é pensada como justa, fundamentalmente, e isto já nos revela que não é uma justiça em si, para fora da história, para fora do tempo social, que vai nos animar a dizer o que é ou não é justiça. No tempo de hoje, quem defende a exploração capitalista crê que o direito é justo. Quem se incomoda com a exploração do capital, quem luta por uma total plenitude da classe trabalhadora do mundo e dos oprimidos e dos explorados do mundo, para que tomem o poder, esta pessoa efetivamente percebe que, se quisermos aqui uma acepção mais depurada, uma acepção menos calcada apenas nesta forma de exploração do capital, mas que permita o contraste à exploração do capital, obviamente, senhoras e senhores, o direito é a forma específica da injustiça. Então, eu quero conclamar a todas e todos para que possam pensar a justiça para além dos quadrantes da defesa do capital. Se começarem a pensar de outro modo, as senhoras e os senhores alcançarão uma leitura crítica sobre a justiça. O nosso mundo é qualquer coisa, menos justo. A não ser que os senhores digam que o nosso mundo é totalmente justo, porque justa é a defesa do capital. Ou o mundo é já a justiça que se tem e se deseja, esta é a leitura dos capitalistas, ou o mundo é totalmente estruturado e atravessado pelas injustiças. E então o ânimo, e então o fôlego para compreender o direito e para agir no mundo se torna distinto. E agora eu quero poder dizer a todas e todos as palavras finais com as quais eu fecho o livro de Introdução ao Estudo do Direito. Ao final do livro, eu me pergunto sobre as esperanças que perpassam o jurista ou as pessoas que são atravessadas pelo próprio direito. Senhoras e senhores, as esperanças no que tange ao direito são as esperanças de que o direito acabe. Porque se o direito é a forma que estrutura o capital e a exploração, é o fim do capital que permite, então, uma explosão de energias e possibilidades de outros vínculos entre as trabalhadoras e trabalhadores do mundo. Portanto, esta estrutura do capital, ela em si mesma não nos dá esperança. Pelo contrário, ela é a desesperança. Aonde está a esperança no que tange à luta dentro da sociedade? A esperança está na suplantação do modo de produção capitalista. Portanto, a construção de um modo de produção que aponte ao socialismo e um dia, inclusive, aponte ao comunismo. O que estou aqui dizendo é que o horizonte de esperança do jurista não deve ser o horizonte de fincar-se de modo melhor no próprio solo onde já está. Deve ser a esperança de acabar com o direito. Porque ao acabar o direito, acabou a exploração do capital, acabou a forma mercadoria, a valorização do valor, a lei da acumulação como regras determinantes da própria sociabilidade capitalista. Então a esperança jurídica não está no jurista. Olhem, senhoras e senhores, o choque desta reflexão que eu escrevo nas últimas linhas do meu livro de Introdução ao Estudo do Direito. A esperança jurídica não é a de que o direito seja melhor, ou então que ele domine a todas e todos. Ele sendo melhor, ou a todas e todos dominando, é a dominação do capital que aí está. Porque se o direito domina, a propriedade privada é o registro desse domínio. Então, uns têm, a maioria não tem, e o direito salvaguarda a propriedade privada. Esta esperança no direito, ou nos juristas, é a pior das esperanças. Observem, eu escrevi este livro como resultado das minhas aulas na USP, pelo Brasil e pelo exterior. Eu escrevi este livro, eu anuncio, inclusive, aqui, na entrada, na nota inicial, eu escrevi este livro do ano de 2003 ao ano de 2006. Eu tinha 26 anos de idade quando comecei a escrever este livro. Pus um ponto final nele quando eu tinha 29 para 30 anos de idade. De lá para cá, eu venho atualizando, eu venho ampliando as novas edições do livro, mas escrevi este livro muito jovem e escrevi contra a maré jurídica mundial do meu tempo. As pessoas diziam, a esperança do direito é a esperança de fazer a justiça conforme o direito, porque nós temos uma Constituição, caso do Brasil, Constituição de 1988.
Nós temos no Brasil poder judiciário com ativismo. Os juízes ponderam os princípios, fazem uma aplicação jurídica ética. Eles olham todos os argumentos e eles ficam nos princípios. E se ensinavam, inclusive, a respeito da métrica da decisão judicial, da métrica da ponderação dos princípios. Parecia o paraíso. Qual era a esperança jurídica do mundo? Era cumprir o direito. E eu, então, publiquei Introdução ao Estudo do Direito, já em 2006, 2007, para explicar a todas e todos que a esperança era a superação do mundo da exploração jurídica, porque a exploração jurídica é a exploração do capital. Os juízes, ponderando o princípio para lá e para cá, fizeram a Operação Lava Jato, permitiram um golpe no Brasil, que desgraçou ainda mais a população brasileira. Foram os juristas. A cultura jurídica, de princípio para lá, princípio para cá, chega uma hora que se dá um strike contra esses princípios e volta a valer apenas o princípio da defesa do capital. Então, senhoras e senhores, não está no jurista a esperança da transformação do mundo. Não é que um jurista não esteja servindo como um contribuinte para uma luta social. Ele pode servir, não na qualidade de jurista, na qualidade de ser humano engajado numa luta transformadora. O mundo não será mais exploratório, o mundo não será mais injusto no dia em que a classe trabalhadora do mundo, que é a maioria do mundo, se levantar. No dia em que ela entender a exploração que é feita pelo direito, a exploração da acumulação, que é perpassada pela forma jurídica, esta multidão do mundo inteiro, a classe trabalhadora do mundo todo, ela transforma o mundo inteiro. O que eu quero dizer aqui é que um jurista pode contribuir para a chegada de outro patamar acerca da justiça, de transformação da nossa realidade, mas não porque ele vá ao fórum e o fórum vai garantir que todos os que trabalham na terra, e a terra não é dessas pessoas, então as terras sejam dadas a quem está trabalhando. O direito jamais fará isso. O direito dá a terra a quem nunca pôs o pé na terra. E todos os trabalhadores e trabalhadoras, se resolverem tomar a terra, serão presos, serão exterminados pelo Estado. Então, a esperança de um jurista não é enquanto jurista, é enquanto alguém que vai se engajar, é alguém que vai dar a mão às demais e aos demais, lutadoras e lutadores, trabalhadoras e trabalhadores do mundo, que são explorados, que são oprimidos, que são dominados. É estar do lado do explorado, é estar do lado do dominado, é estar do lado do oprimido, não estar do lado do direito, porque o lado do direito é o lado do capital, da exploração, da dominação e da opressão. É estar do lado do explorado, é estar do lado de quem apanha. Eventualmente pode ser até pegar o tacape do direito na mão, mas não para bater na cabeça de quem é explorado. Pegar, quando o tacape vier para bater na cabeça do explorado, pegar e destruir este cajado que esteja por aí matando ou cerceando a vida ou permitindo a exploração, a dominação e a opressão das nossas irmãs e dos nossos irmãos. Eu deposito muita esperança no jurista, não enquanto jurista. Eu deposito muita esperança no jurista, porque ele, ao se defrontar cientificamente com os dados da realidade, ele percebe que o mundo põe para a cadeia milhões de seres humanos para que o capital possa explorar. E põe na cadeia nos Estados Unidos ou no Brasil por causa do tráfico de drogas. Só que só pôs na cadeia os coitadinhos de sempre. E os barões do tráfico, estes são empresários. Estes são políticos, têm altos contatos com o mundo jurídico, judiciário, e não é só no Brasil, é em qualquer país do mundo. Então, senhoras e senhores, é preciso enxugar esta máquina, mas não enxugar uma lágrima ou outra. É preciso acabar com este maquinário. O jurista só contribuirá para a justiça no dia em que ele lutar pela transformação desta sociabilidade. Eu tenho muita esperança no jurista, porque o jurista, ao observar esta realidade, ele pode se indignar.
Ele pode ler esta realidade mediante os olhares de uma filosofia do direito crítica. Se assim o fizer, ele está vendo o sangue escorrendo na sua frente. E ele vai lutar para que este sangue seja estancado e nunca mais um ser humano explore o outro, domine o outro, oprima o outro, chicoteie o outro, ou tenha um ser humano condições econômicas que os demais seres humanos não têm. Então, que a lágrima de cada mãe de preso do mundo, de cada ser humano que trabalhou a vida inteira e não conseguiu ter o remédio para a doença na velhice, de cada pessoa que neste momento no mundo está em condição subhumana de vida, num barraco, numa periferia do mundo, no qual o esgoto corre a céu aberto sobre os seus pés, esta gente que hoje morre, que hoje não tem nenhuma esperança, não tem nenhuma ilusão quanto à vida, e que o direito fará com que jamais possa ter a casa, o domínio do meio de produção, possa dividir a riqueza do mundo, que esta gente um dia possa ter a capacidade de não mais chorar por estas barbaridades da pré-história humana, da exploração, da dominação, da opressão. Que esta gente se levante. E o jurista, se levanta com o povo, é o povo com uma somatória a mais de intelecto, de astúcia, de energia. Então, que o jurista tenha, nesta hora, o olhar para o lado pleno daqueles e daquelas que são os injustiçados da sociabilidade capitalista. Se o direito assim o fizer, se o jurista assim o fizer, o jurista não cumpre aquilo que é a ordem do capital, nem tampouco vai cumprir as formas do capital no plano jurídico ou no plano estatal. Pelo contrário, ele luta por nova forma. Se me perguntam, senhoras e senhores, eu digo isso no meu livro, se me perguntam se o justo pode existir, eu lhes respondo que sim. E então ele será o novo, algo que até agora nunca existiu. Dentro do capitalismo não há justiça. Dentro do feudalismo não houve justiça. Dentro do escravismo não houve justiça. Alguém dirá, puxa, desde a história da humanidade do passado, de milênios atrás, um ser humano explorou o outro. Então as pessoas concluem, sempre vai ser assim. Senhoras e senhores, a conclusão é exatamente a oposta. Tivemos vários modos de produção, da exploração e da dominação. O que desejamos é o que nunca existiu. Se um dia no mundo houver justiça, ela não será jurídica, ela será da organização nova de todas e todos, organização de iguais, organização de comuns, organização de camaradas, organização de companheiros, aquelas e aqueles que pegam o pão e dividem com os outros, com panes. Esta forma de vida até hoje nós não tivemos. Então a pergunta do porquê até hoje não tivemos justiça na sociedade, as senhoras e senhores podem responder, porque até agora o que se chama de história da humanidade é a pré-história. Ou a sociedade humana entra neste labirinto de tal modo que não consegue mais sair dele, e então as desgraças se sucedem, como até hoje se sucedem, enquanto modelo da sociabilidade, ou a sociedade humana um dia passa a limpo tudo que viveu, todas as injustiças que estruturaram a sociabilidade, e ela começa a escrever um novo tempo da história. Ou o nosso tempo será de muita tristeza, e de sangue, e de lágrima, como tem sido todos os tempos da história até aqui, ou o nosso tempo, então, poderá ver a transformação do mundo e poderá ver o brilho de um sorriso do compartilhamento de tudo com todas e todos. E, efetivamente, no dia em que formos companheiros e companheiras, neste dia, nós até podemos dizer, não sei que nome dou a isto, se é socialismo, se é comunismo, se é o compartilhar das coisas para todas e todos, se é justiça. Não importa o nome, chamem de Y, mas saibam, é diferente de X, que é o modelo pelo qual, nas sociedades da apropriação, uns têm, outros não têm, sendo que o capitalismo é o modelo mais sofisticado
desta apropriação, porque a apropriação é propriedade privada e quem garante que seja de alguém e não seja do resto é o direito. Senhoras e senhores, esta leitura com a qual eu fecho nesta noite as páginas do livro de Introdução ao Estudo do Direito serve não apenas para fazer com que nós observemos que o nosso mundo ainda não é o mundo que desejamos. Esta reflexão serve para que nós tenhamos entusiasmo, tenhamos energia para que lutemos para ser a geração que transformou o mundo naquilo que queremos. Muito obrigado. Eu tô aqui, ó, só nas palmas. Brilhante aula, professor. Brilhante, brilhante, brilhante. Um grande prazer sempre escutar-lhe, né? E veja, antes de passar a palavra aí para a Thaís, que selecionou algumas das perguntas que o pessoal fez ali na zona dos comentários, eu queria, né, dizer que é justamente por essa verve, por esse espírito, que não se limita ao âmbito da reforma, né, ao âmbito daquilo que não se resolve, daquilo que, né, é o band-aid e que garante a sobrevivência desse modo de produção da vida social que, né, ou é justo, né, da forma como é, ou de forma alguma é justo. Justamente por essa leitura, por essa verve, por essa paixão que eu gostaria, né, foi um prazer para nós trazer o seu pensamento, professor, e é um prazer para nós recebê-lo aqui hoje. Thaís, querida, conte para nós, o que os alunos aí fizeram de perguntas, de provocações aí pro professor Alisson? Olá, professor Alisson, eu selecionei duas perguntas. A primeira delas é da Milena Maiara, e ela perguntou: há abolicionismo penal dentro do sistema capitalista? E a segunda pergunta é do Valentim Moraes, e ele pergunta o seguinte: através do gradualismo, a sociabilidade alcançará as condições materiais necessárias para a superação do atual modo de produção que mercantiliza o direito? Veja que não tem como fugir dos alunos aqui do crime. Tá todo mundo pensando no crime, todo mundo pensando no braço do direito penal para falar contigo, professor. Diga lá, o que o senhor tem a dizer sobre o abolicionismo, sobre o gradualismo? Muito bem, agradeço as reflexões dos alunos que estão acompanhando e das alunas que estão acompanhando a aula de hoje. Sobre as questões criminais, é possível que haja abolicionismo penal dentro do capitalismo? Não, na medida em que o direito penal não é uma maldade a mais do capital. O movimento da estrutura penal, ela é uma forma necessária pela qual o capital é concentrado nas mãos de poucos, os capitalistas. Se a maioria não tem um instrumento repressor, é fundamental para organizar a manutenção nas mãos de alguns e, portanto, o bloqueio do acesso aos bens, ao capital, pela maioria. Então, toda sociedade capitalista é uma sociedade de direito penal. O direito penal, em específico, é a forma pela qual o capitalismo organiza a repressão. Em sociedades anteriores, como a feudal ou a escravista, havia penalizações, mas toda sociedade na qual a riqueza está concentrada nas mãos de poucos, todas estas sociedades são sociedades da repressão. O capitalismo, nele, a riqueza é organizada de modo jurídico. Então, também a repressão é feita de modo jurídico. Então, o abolicionismo penal não pode existir dentro do capitalismo. Aliás, ele deve existir. É uma luta central. A luta de todas e todos no que tange ao direito penal é a extinção do direito penal. É o fim das penas, é a abolição das penas. Só que isso não acontece dentro do capitalismo. Não adianta pedir clemência, consciência do capital. O capital jamais acabará com as penas, com a estrutura do castigo jurídico na sociedade. Portanto, quanto mais se vê a marcha do capitalismo, mais, pelo contrário, se vê a explosão da criminalização. Estados Unidos e Brasil são um exemplo típico desta forma de atuação do capital.
quanto mais se prega abolicionismo penal, mais o capital prende. Portanto, as décadas que perceberam que era necessário acabar com a prisão foram exatamente as décadas nas quais o capital pouco se importou com este preito moral, com esta busca moral de uma outra forma de resolução de conflitos, e muito pelo contrário, o capital passou o trator, para dizer em termos de muito gosto, do governo de extrema-direita que domina o país hoje, passou um trator em cima de buscas ou de louvores do abolicionismo penal. Então, é preciso entusiasticamente defender o abolicionismo penal. E para isso, senhoras e senhores, ou são socialistas ou estão fingindo que são abolicionistas penais. Só é abolicionista penal quem é socialista, porque só no socialismo não há mais a imperiosidade da forma da pena como correlata e derivada da forma da mercadoria e do capital e da acumulação e da valorização do valor. Então, entusiasticamente, eu as convido e os convido a acabar com um mundo no qual um ser humano é preso numa gaiola, pior que passarinho. Este mundo é preciso que acabe com ele. As pessoas não podem viver sob constante ameaça de que sua vida seja ceifada na liberdade. É preciso lutar para o abolicionismo penal. E só quem ama esta luta é que então é capaz de dar o salto material decisivo, porque quem ama esta luta, definitivamente, luta pelo socialismo. Luta necessária e inexoravelmente pela superação das formas do capital, sem o que é um discurso moral vazio, de autoenganação, de autolouvor da classe média de esquerda, que busca lavar sua consciência infeliz, para usar aqui os termos do velho Hegel, que busca lavar sua consciência infeliz de jurista nas águas mais fantasiosas de um mundo impossível dentro do capitalismo, que é um mundo que termine com as prisões e mantenha a sociabilidade do capital. Então, matem o dragão dando um tiro no coração ou na testa, mas não comecem por cortar a unha do dragão, dizendo, pelo menos se eu cortar a unha, ele arranha menos e ele prende menos as vítimas. Ele é o dragão, ele pisa em cima e acaba com as pessoas em 2 minutos, ele não precisa da unha, a unha é só um adendo dessa história inteira. Então eu os convido e as convido a pensar para além, a gostarem tanto do abolicionismo penal, que é preciso abolir o direito. Agora, só o direito penal, só a prisão é uma hipótese absurda dentro do contexto da reprodução social das formas do capital. Esta reprodução se apresenta com todo esse bloco de formas. Eu não posso tirar um só e manter todo o resto, só que eu posso tirar um só e tirar todo o resto. E então desmorona o edifício do capital, e é esta luta que nós devemos, para ela, buscando-a, devemos nos engajar no sentido da sua consecução, no sentido do seu estabelecimento. A pergunta a respeito do gradalismo é uma pergunta bastante reiterada, na medida em que as pessoas imaginam que a forma jurídica ela é neutra e ela servirá para ganhos da classe trabalhadora ou dos grupos dominados e oprimidos da sociedade, de tal modo que, de grão em grão, com um direito a mais, outro a mais, outro a mais, nós chegamos lá. A forma jurídica não é neutra, ela é a forma da exploração do capital. Isto Marx descobriu, isto Pachucanes descobriu e avançou, e tantos, desde lá até hoje, se incumbem de pensar e de desenvolver e de refletir. Pois bem, se a forma que explora, domina e oprime é esta, não adianta eu melhorar, não adianta eu mexer as peças desta mesma forma, porque ela é a forma da exploração. Então, o gradalismo é uma hipótese impossível, na medida em que, quanto mais direito, mais propriedade privada. E observemos nós, as pessoas que saíram da pobreza e chegaram à classe média, não quiseram que as demais saíssem da pobreza também. Subiram nesta escada e derrubaram a escada. E observem o quanto as classes médias do mundo, via de regra, são reacionárias. O que elas ganharam não querem que os outros ganhem. E observem o Brasil, nos dias de hoje, o processo horrível pelo qual as classes médias não queriam que o pobre viajasse de avião, que o pobre tivesse direitos, que o pobre tenha CLT. Até hoje as classes médias não querem isso. Então não há gradalismo. Ninguém quer melhorar aos pouquinhos.
ou há o choque transformador, ou então nós vamos nos enganar para mais um século, como foi a enganação do século XIX e a enganação do século XX. Alguém vai dizer assim, nossa, mas se for para lutar de modo pleno e aberto pela transformação do mundo, isso é impossível. Não é melhor de grão em grão fazer um mundo distinto? É a diferença entre tratar um câncer com água e, eventualmente, babosa, e tratar um câncer indo ao hospital e fazendo uma cirurgia. Dói demais a cirurgia, mas ela tem chances muito efetivas de curar o paciente. E se eu tomar água e aplicar babosa na pele, isto simplesmente nada disso levará a efeito. Portanto, este gradalismo é quase que uma espécie de fantasia anticientífica que deveria ser abominada por todas e todos nós. Então, alguém que dissesse assim, mas com o direito eu não chego lá, não tem uma sociedade no mundo que superou o capitalismo mediante o direito. Inclusive, pessoas muito boazinhas, como Salvador Allende, tentando fazer um acordo aqui, outro lá, tacam-lhe uma bomba na cabeça. Não há um exemplo de que o direito tenha feito nada de modo gradalista que tenha levado uma sociedade a ser melhor, muito pelo contrário. Pelo direito se explora e pelo direito, inclusive, o que se ganha se perde. Então, o que nós temos de exemplo na história são de boas constituições dessas gradalistas que não duram 15 a 20 anos, vem alguém e as destrói. Eu dou exemplos disso. A Constituição de Weimar, na Alemanha, contra a qual logo em seguida veio o nazismo, veio Hitler, e destruiu a vida social alemã. Constituição do Brasil de 1988, que é suplantada mediante o golpe de 2016, por esta hecatombe que trouxe o povo brasileiro para mais abaixo ainda. Onde está o direito para garantir alguma coisa gradalística nos dias de hoje? Quem garante a luta é quem sofre. É este que garante que a luta possa se erigir e então um dia, neste confronto, se possa ganhar de quem explora. Por isto, que melhor do que apostar em leis, ou legislativo ou judiciário, é apostar no povo. Se me perguntam onde é que está a esperança do justo na sociedade, eu lhes digo sem nenhuma dúvida, está no povo, se um dia o povo for mobilizado, conscientizado, engajado num processo de vanguarda de transformação social. Só o povo pode transformar o mundo no qual ele é explorado, num mundo no qual não haja mais exploração. Portanto, nem gradalismo, nem ideias, eu diria aqui, fantasiosas de que eu resolvo só um pedacinho da exploração do capital, pedacinho penal, e todo o resto da exploração se mantém de pé. A luta é árdua porque é estrutural, mas o ganho que advier de uma vitória numa luta estrutural, este sim é um ganho estrutural que emancipa, que conjuga esforços no sentido de viver uma plena vida de uma sociedade para além da exploração e para além das dominações. Fantástico, bravo, bravo. Rômulo, querido, temos mais uma pergunta, não temos? Temos. Vamos lá. Temos a pergunta do Walter José, que ele pergunta: existem juízes com essa visão do direito crítico? Existem. Eu conheço alguns são meus alunos, inclusive. A pergunta não é se existem alguns juízes assim. A questão central é o que o direito e o Estado permitem fazer. Que hajam os juristas conscientes, eu conheço esses juristas, inclusive. Pouquíssimos, mas há. Valorosos, mas há. A questão central é que o Estado é uma forma do capital. Então, se um dia acontecesse, esse dia é remotíssimo, ele jamais acontecerá, mas se um dia acontecesse de que os juízes tivessem consciência crítica de mundo, no outro dia o exército está com uma bomba em cima do fórum. Ah, mas e se o exército também tivesse consciência crítica? O capital mobilizava não sei que aparelho da ideologia que fazia com que o povo se mobilizasse contra juízes e contra militares se defendessem os direitos humanos. Portanto, há uma reprodução social das formas, e estas formas, a sua presença, a sua coerção é o que impede as ações. Então, não é o juízo moral do jurista sobre o jurista. Se aquele jurista tem consciência ou não tem. Via de regra, a maioria não tem, inclusive. Eu estou dizendo que eu conheço alguns, só que são poucos. Falo, inclusive, ao Poder Judiciário, encontro
pessoas muito queridas no Poder Judiciário, no Ministério Público, na advocacia, pessoas que têm esse engajamento, essa consciência. São poucos, mas ainda que muitos fossem, eu sempre insisto que uma forma social é uma forma que determina materialmente a relação social. Portanto, o Estado é para a garantia da ordem do capital e o direito também. Fusca não voa. Os senhores vão dizer assim, o que quer dizer esta expressão fusca não voa? É o exemplo da forma social que eu desenvolvo em todos os meus livros de introdução ao estudo do direito, o Estado de forma política, a filosofia do direito e outros mais. Se a forma do Estado é para explorar, eu posso ter um dirigente do Estado com boa consciência, um presidente da República com boa vontade. Falei do Salvador Allende, alta vontade. Posso ter um magistrado com um ímpeto transformador bastante notável, mas Fusca não voa. A forma do Fusca é de automóvel, então o Fusca anda sobre a terra, voar ele não voa. Aí a pergunta é assim, mas e se eu pegar um piloto de Boeing e mandar ele dirigir o Fusca? Aí o Fusca voa, o Fusca continua não voando, porque a pergunta não é quem dirige o automóvel, a pergunta não é quem é o presidente da República, quem é que dá a sentença, a forma sentencial, a forma judiciária, a forma do Estado e a forma do direito, elas são para a exploração capitalista. Se eu puser alguém bem consciente no mundo jurídico, é um piloto de Boeing dirigindo um Fusca, de tal sorte que o Fusca não voa. E, por causa disso, senhoras e senhores, como também avião não anda debaixo d'água e outros mais, eu posso pegar até um marinheiro, condutor de submarino, e pegar um avião. Ele não faz o avião andar debaixo d'água. Portanto, a forma do Estado e a forma do direito são para a exploração, e a dúvida e a pergunta não deve dizer respeito àquele agente que moralmente, dentro da forma do Estado ou da forma do direito, age de um modo ou age de outro modo. Então, não é se o juiz é consciente, se o advogado é consciente, se o defensor público ou o procurador é consciente ou não. A pergunta é, por que as relações sociais são julgadas e são determinadas pelo aparato do Estado, aparato judicial, aparato judiciário? Esta é a pergunta, porque aí me revela, então, que o Fusca anda na terra e o Fusca não voa, ainda que eu tenha um piloto. E, pasmem, muito raramente um piloto de avião vai dirigir um Fusca, e mesmo quando dirige, o Fusca só serve para andar na terra. Então, prezadas e prezados, não se indaguem sobre a moral de cada jurista em específico, sobre a consciência de cada jurista em específico, mas se indaguem sobre a estrutura material do direito do capital e transformamos esta estrutura. Eu não quero juristas progressistas no mundo, eu quero um mundo sem juristas, porque a classe trabalhadora pode se autogestionar, se auto-organizar, sem que precise de um terceiro explorando, mantendo a dominação ou dando a ordem da exploração na própria sociedade. Fantástico, professor. Eu tenho uma pergunta aqui a fazer, mais uma preocupação minha em relação à nossa comunicação com o nosso público. Né? Nessa nossa comunidade, nós temos o prazer de contar com um público que é muito variado, né? Desde graduandos até doutores, até professores de universidades, grandes universidades. Já contamos aqui nesse espaço de compartilhamento de conhecimento. Mas como a realidade material na qual nós vivemos, né, para além do problema da forma jurídica, está num momento ainda mais assustador, muitos dos nossos alunos, especialmente os alunos mais jovens, têm muita dificuldade de lidar com uma série de argumentos absolutamente vulgares, né, contra qualquer leitura crítica do direito, como essa que o professor propõe tanto no Introdução ao Estudo do Direito, como no Filosofia do Direito, que, aliás, né, como vocês que estão nos acompanhando já sabem, são as nossas indicações de leitura desse curso, enfim, para a vida. Né. E nessa perspectiva, né, falando, quem sabe aí de uma posição existencial mais privilegiada, já que me tocou falar sobre da aula de hermenêutica e ter que me envolver dentro desse paradigma do existencialismo,
eu gostaria de lhe perguntar, de lhe pedir um auxílio, né, para esses nossos alunos mais jovens. Como é que o senhor nos auxiliaria esses nossos alunos a responderem perguntas do tipo, eu peço desculpas desde já pela estupidez da pergunta, mas, enfim, é uma pergunta que infelizmente é recorrente. É socialista, mas tem iPhone. Essa, né, dado com, lógico, todo pedido de desculpas já ao pessoal que nos acompanha há mais tempo e já passou por essa fase, como é que o senhor ajudaria esses alunos que têm que lidar com esse tipo de argumentação, né, rasa e vulgar? Eu não ajudaria um aluno como este. Eu mostraria, inclusive, para este aluno o sofrimento da vida de uma pessoa que compra a informação do mundo a partir da rede social, a partir do meme, porque não é possível que as pessoas, todas elas, acordem de manhã e elas concluam por cabeça própria de que um socialista tem iPhone e isto é uma contradição. Isto é um meme. Então, na verdade, uma pessoa que está falando esta frase, ela só está repetindo um meme, uma frase que alguém inventou, e, no entanto, na vetorização da tecnologia, dos algoritmos, chega uma pessoa como essa, ela compra o pacote informacional. Então, isso é a ideologia. O capital tem uma ideologia, e a ideologia alcança diretamente os seres humanos, de tal modo que ele sai repetindo a ideologia do capital quase como um autômato. Então, eu diria que se a sua leitura de mundo é a leitura da maioria, a sua leitura é a do senso comum. E a leitura do senso comum é exatamente a leitura da exploração, dos domínios do capital e dos poderes que organizam a sociabilidade. Então, eu diria que a sua vida não é uma vida minimamente controlada pela sua emancipação crítica, pela sua inteligência. Se esta frase que você tomou como sendo uma frase da maioria, você repassa como sendo uma obviedade, você não entendeu efetivamente a abertura possível para pensar criticamente o mundo, para pensar que numa sociedade capitalista, todas as coisas são criadas pelo capital e a maioria das pessoas não tem acesso a essas coisas que o capital cria. Portanto, eu diria que a sua vida, que é uma vida provavelmente dolorosa, que é uma vida a qual não foi permitido ter espaço, tempo ou até condição de sociabilidade para ler um livro, porque os amigos zoariam se você lesse um livro, você seria desprestigiado na roda da noite, da balada, da night, caso você perdesse a balada para ler um livro. Então, infelizmente, a sua vida vive por causa de meme. Então, eu não posso começar a argumentar com o seu meme para fazer do meme um meme em sentido contrário. Eu só posso dizer para você da profunda tristeza da sua vida, da profunda infelicidade de ter uma vida controlada pelo algoritmo do capital. É o banco, é o grande especulador dos Estados Unidos, ou do mundo, ou do Brasil, que contratam alguém aí, muito jovem, para fazer memes lacradores de direita, para louvar o capital numa geração inteira de pobres, que se torna uma geração de pobres de direita. Então, o que eu gostaria de dizer é que, neste momento, eu não vou aqui estabelecer uma relação pela qual esta leitura rasa de mundo tenha que ser observada e tenha que ser dignificada e tornada como hipótese científica. Eu só tenho a dizer que esta pedrada que eu lhe dou na cabeça é o único caminho para a sua emancipação, para que você se torne pleno, para que venha a pensar por que o mundo é este e nesse mundo você sofre. Este mundo no qual você concorda com tudo o que os dominantes exigem que você concorde, mesmo concordando com tudo, com medo de lutar pela revolução, com medo de lutar pelas exploradas e pelos explorados, você toma partido da posição do explorador, com medo de estar ao lado das mulheres na luta feminista, das negras e negros na luta antirracista, dos nossos irmãos homoafetivos na luta LGBTQIA+, por medo de estar do lado do estrangeiro quando há xenofobia no país, do lado do indígena no Brasil, quando as pessoas estão desmatando a terra indígena. Medo de tudo isso faz com que você vá vivendo uma vida altamente limitada e vá morrendo aos pouquinhos, e vá tendo que reproduzir meme em cima de meme, e daqui 30 anos você será o tio do meme, o tio do pavê,
Ainda há tempo de eu te libertar. Então, eu não vou conceder a você a condição de igualdade científica para dizer que você refuta o mundo científico porque você está na lógica do senso comum. Eu vou, inclusive, dizer que desgraça que essa lógica do senso comum, que é a lógica do capital. Saia disso, meu filho. Emancipe-se, liberte-se, que a arma da crítica lhe seja suficiente para que você não seja, daqui a 30 anos, um repassador de meme aos 50, 60, 70 anos de idade, quando a vida, então, é só uma tristeza, porque nada floresceu no seu caminho e, efetivamente, você só louvou o rico, e o rico nem para te agradecer por defendê-lo contra você mesmo. Então, eu gostaria de ver um jovem com tanto impulso crítico que ele diga assim: o mundo está errado e eu quero transformar este mundo. Seja jovem naquilo que o jovem tem de mais especial, que é o ímpeto transformador. E alguém que quiser saber mais, leia, procure saber, procure o marxismo, procure ler sobre o capitalismo e como é possível compreender o socialismo. E alguém falará: qual é o guia? O guia é o seu cérebro. Estude profundamente, reflita, fique calado, feche o olho e pense. Leia mais uma vez, leia 2 ou 3. Vá se engajar com o povo, vá conversar com o povo, vá abrir cabeças. Eu tenho certeza que esta possibilidade é a única que toca em você, numa condição pela qual o meu respeito por você é pleno, porque eu não quero que você seja mais alguém escravizado, alguém servilizado pelo algoritmo do computador do rico que lhe explora. Eu quero emancipá-lo, e para isso eu estou dizendo de modo muito patente, de modo muito contundente: você consegue ser melhor que isso. Estude, reflita, lute. O mundo precisa de você para que o mundo seja outro. Olha, depois dessas palavras aí, eu não eu tinha mais perguntas para fazer, mas depois dessa pedrada na cabeça, né, me faltam palavras para agradecer-lhe, querido professor, por essa brilhante exposição, né? E antes da gente encerrar, antes de passar a palavra aos meus queridos colegas para a gente fazer o encerramento oficial, eu queria, em nome do Introcrim, como forma de agradecimento por todo esse conhecimento passado hoje, enfim, pelos seus livros, pelas suas palestras. É sempre um prazer escutar o senhor, né, nas diversas lives, nessa presença digital também que o senhor tem para encampar e ocupar um espaço que muitas vezes é deixado, né, para pessoas muito menos qualificadas. Nós gostaríamos eu gostaria de, em nome do Introcrim, de avisar que dentro de breve, assim que pegarmos as informações, será um prazer nosso lhe dar um pequeno regalo, uma camiseta como essa, de homenagem que nós fizemos aos grandes, aqueles que nos antecederam, e para citar Newton, né, os gigantes sobre os quais nós nos prostramos em seus ombros, né, de Marx, de Engels, de Pachucanes, e dentro da nossa, do pequeno espaço do direito penal, né, da crítica ao direito penal, do fim do direito penal, da criminologia, de Georg Rush também. Então, professor, vai ser um prazer, né, tá aqui, embaladinha, bonitinha, essa camiseta. Não vou desmontar aqui, senão vai ser um trabalho desgraçado para dobrar de volta, eu sou péssimo nisso. E, é claro, né, aos que nos assistem, como a riqueza da sociedade, onde reina o modo de produção capitalista, aparece como uma enorme coleção de mercadorias, e tem a mercadoria individual como sua forma alimentar. Se vocês quiserem a camiseta, né, também eu vou mandar o link para vocês ali, para vocês também, se quiserem, né, adquirir mais essa mercadoria e tentar nos ajudar a financiar esse espaço de contra-hegemônico aqui do Introcrim também. Mas, né, com essa provocação, essa brincadeira, não deixa de sê-lo, eu dou caminho para o encerramento dessa nossa live, para o encerramento desse nosso curso. Passo a palavra à querida Thaís Oshika para que faça suas considerações finais sobre esse nosso curso aberto de introdução ao estudo do direito.
Olá, boa noite a todos e todas novamente. Bom, Ricardo Krug, muito obrigada pela oportunidade, por esse curso. Obrigada a todos que participaram, que acompanharam o curso, pelas mensagens, pelas várias mensagens que eu recebi particularmente, que nós recebemos de forma coletiva, né, falando do curso. Quem ainda não assistiu, novamente é uma grande oportunidade. Os vídeos das aulas vão ficar disponíveis no canal do YouTube do Introcrim por tempo indeterminado, e eu gostaria de agradecer ao professor Alisson pela participação de hoje. Para mim foi uma grande alegria ter a oportunidade de conseguir dar um curso sobre o livro do meu querido orientador do mestrado, agora orientador do doutorado, um ser humano e um intelectual brilhante e incrível. Então, passo a palavra agora para o Rômulo. Um abraço a todos e nos vemos novamente em outra oportunidade. Bom, queria primeiro agradecer ao Ricardo Krug por ter encabeçado esse mini curso de introdução ao estudo do direito, que foi bastante proveitoso, acredito. Agradecer a todo mundo que veio acompanhando as aulas até esse momento final. Agradecer também a quem assistiu essa aula de hoje e um agradecimento muito especial ao professor Alisson, que nos brindou primeiro com essas grandes obras nas quais a gente se inspira, nas quais a gente busca conhecimento e busca também compartilhar esse conhecimento com os outros, e também por ter nos brindado com essa grande aula de encerramento que fecha esse curso e que essa comunicação realmente entre Introcrim e Alisson Mascaro possa continuar aí por muito tempo. Fantástico, meus queridos. Antes de passar aí a palavra ao professor Alisson para as suas considerações finais, eu quero lhe agradecer. Eu quero primeiro agradecer os meus queridos camaradas, como muito bem lembrou o professor Alisson, né? Que nós possamos continuar construindo uma sociedade onde tenhamos mais camaradas. Em primeiro lugar, pela coragem de terem assumido esse desafio. Quando, há alguns meses, eu conversava com o Rômulo, com quem eu tive um primeiro contato, foi meu colega, meu vizinho de cadeira na disciplina, então o meu orientador, professor Maurício Dieter, né, levando a criminologia a sério. Nós começamos ali a desenvolver uma relação de amizade que se descambou para algo que é muito especial e que eu tenho o prazer de gozar até hoje, não apenas com o querido Rômulo, hoje com a querida Thaís, mas com os meus outros colegas de Introcrim também, que é um espaço de construção de um pensamento crítico. Um espaço onde nós podemos nos sentir confortáveis e nos expormos dentro desse projeto que o professor Alisson falava há pouco. Porque é isso, queridos e queridas. Esse trabalho de conhecer não é um trabalho fácil, é um trabalho muitas vezes ingrato. E como eu costumo dizer, né, aos meus queridos alunos, se vocês querem uma felicidade imediata, vão estudar, não direito, vão estudar culinária, vão estudar, enfim, qualquer outra coisa. Sei que o professor Alisson ainda mantém fé nos juristas, não como juristas, é claro, mas essa é uma luta que é difícil por ser contra-hegemônica, mas acima de tudo pela solidão. Então, para mim, é um grande prazer compartilhar desse espaço, né, com o querido Rômulo, com a querida Thaís, dois brilhantes pesquisadores. Rômulo que está, como eu, concluindo ainda o seu mestrado na Universidade de São Paulo. Thaís, que há pouco concluiu o seu mestrado, mestra, né, de um livro, de um trabalho que eu estou muito curioso a ler. Tenho certeza que
pela experiência de vocês com ela nesse último curso. Vocês concordam comigo na certeza de que esse foi um trabalho espetacular. Mas, acima de tudo, eu queria agradecer a vocês dois pela camaradagem, por vocês terem topado o desafio e por vocês terem me aguentado ao longo desses últimos meses, né, com todos os meus defeitos, todas as dificuldades que existem na produção de algo desse gênero, na produção de algo desse tamanho. E além de vocês dois, eu gostaria de agradecer, já passando a palavra ao professor Alisson para fazer de fato o encerramento desse nosso curso. Ao professor Alisson, acima de tudo, pelo exemplo. Porque se conhecer é algo frustrante, algo difícil, algo que envolve necessariamente um processo de crise, interno, a crítica necessariamente vem em ondas, né? Ninguém acorda um dia com a noção de que, né, com a capacidade de identificar de pronto, na imediaticidade da vida, as contradições que compõem essa vida. Se tudo isso é verdade, é mais verdade ainda, se é que é possível a gente falar algo nesses termos, talvez é verdade também, que o espaço da academia brasileira é um espaço que nem sempre está aberto ao discurso crítico. E ter o senhor como ponta de lança nessa luta, poder trilhar o caminho que trilhamos hoje, certamente só é possível porque, né, lá atrás, embora não há muito tempo, né, só é possível porque outras pessoas nos ajudaram a construir esse caminho. E dentro do direito, eu não tenho dúvida de que o seu trabalho, professor Alisson, foi paradigmático para construir uma alternativa a essa savana intelectual a qual nós diariamente somos forçados a caminhar e a trilhar na luta por uma sociedade de fato justa. Então, professor Alisson, eu quero lhe agradecer, acima de tudo, pelo exemplo, pelos livros, pelas aulas, mas acima de tudo, por nos servir como um paradigma de que é possível a luta. Não só é possível, como é o caminho ao qual nós devemos seguir. Professor Alisson, muitíssimo obrigado em nome do Introcrim, mas especialmente em meu nome próprio. E passo-lhe a palavra para nós fazermos o encerramento oficial desse nosso curso. Ricardo, querido, obrigado pelas palavras. Você, quando foi meu aluno no mestrado na USP, desde lá eu tenho a grata satisfação de vê-lo na educação, no ensino e na luta. E num caminho que posso ver é um caminho de uma envergadura e de uma resiliência especiais. Parabéns pelo trabalho e parabéns pelo Introcrim. Quando vocês me deram a enorme alegria de oferecer gratuitamente a todo o público do Brasil um curso sobre o meu livro, Introdução ao Estudo do Direito, fiquei muito emocionado com este gesto, que se complementou também com o gesto de dois dos meus pupilos, dos meus orientandos, Thaís Oshica e Rômulo Cassi, que apenas com engajamento e com a boa vontade juntaram-se também ao engajamento e boa vontade do Ricardo Krug, e os três ofereceram este curso, aula a aula, a todas e todos os que se interessaram por esta reflexão. Quando eu vejo vocês três explicando como professores aos alunos, milhares de alunos que acompanharam este curso pelo Brasil, quando eu os vejo explicando as páginas que eu escrevi em Introdução ao Estudo do Direito,
eu fico muito feliz, porque os meus alunos já têm alunos que vão acompanhando as minhas ideias e que, por sua vez, também um dia ensinarão estas páginas que eu escrevi a tantas e tantos outros. Então, esta garrafa que um dia eu lancei ao mar, desta mensagem de introdução ao estudo do direito, sobre a teoria crítica do direito, e nos outros livros mais, esta mensagem, esta garrafa ao mar, meus alunos também fizeram com que fosse ampliada esta mensagem, e vocês que receberam esta mensagem hoje, um dia levem-na para outros alunos e façamos desta mensagem uma mensagem universal. Obrigado a todas e todos, que alegria e que emoção ao ver este curso chegando ao seu final e ao ver esta semente tão bem implantada no coração e na mente de quem até hoje não se deu por vencido e ainda resiste na luta, e esta luta um dia será a transformação do mundo. Muito obrigado.